comentar com você neste vídeo sobre essa partida importantíssima, né, gente? Muito importante entre Flamengo e Corinthians, na verdade, Corinthians e Flamengo, já que o jogo vai ser na Neoquímica Arena, né? O Timão tem condição mesmo de superar o Flamengo. O Flamengo jogando o que jogou na partida da ida, gente. Vai perder o Corinthians? Vai perder essa classificação? Enfim, né? O que vai acontecer nesse jogo? Quem é que vai passar para a próxima etapa da Copa do Brasil? No caso, a etapa de finalíssima, gente. Veja, imagina só, né? O Timão nessa situação que tá, com todos os problemas, sendo finalista da Copa do Brasil, ganhando um bom dinheiro que pode, inclusive, ajudar, né, a pagar algumas das contas, né? Algumas das contas que estão complicando muito aí a administração do Augusto Melo, né? Veja, vamos lá, comentar sobre isso aí, porque na verdade todo mundo tá dando esse confronto como já decidido, notadamente depois da vitória do Flamengo contra o Corinthians por 1 a 0 no Rio de Janeiro, jogando muita bola. Mas eu acho que as coisas não são bem assim, não. Acho que está muito longe de estarem decididos aí os confrontos entre Corinthians e Flamengo. Acho que temos, na verdade, aí, neste caso, né, não temos favorito, né? Essa é a verdade, não temos favorito e acho que sim, que as coisas podem surpreender a muita gente. Acho que pode ter surpresa no sentido de que o Corinthians pode vencer o Flamengo, pode ter surpresa no sentido de que o Flamengo pode vencer o Corinthians até sem dificuldades. Tudo pode ocorrer neste confronto aí que vai acontecer no domingo às 16 horas na Neoquímica Arena, né? Antes disso, né, chamar a sua atenção para o fato de que este vídeo tem o patrocínio da 1xBet, que é uma casa de aposta importante que trabalha aqui comigo há muito tempo, né, mas não é somente por isso, é porque se trata de uma casa de aposta tradicionalíssima, importantíssima no mundo das bets, né? E para você que realmente curte uma aposta esportiva, eu sugiro a você que use o link que está na descrição desse vídeo, cadastre-se lá e coloque o código promocional XJOSA para você ter direito a um bônus de até R$3.000 no seu primeiro depósito. A 1xBet é uma casa de aposta séria, né, gente? É uma casa de aposta conceituada, não se envolve em polêmica, não se envolve em problema. Eu acho que se você vai apostar, tem que se apostar por uma casa tradicional e importante como a 1xBet. Além do que, entrega rapidamente o lucro dos seus ganhos sem nenhuma burocracia, independente do valor. E como eu disse, se você se cadastrar lá, colocando o código ANXJOSA, você vai ter direito a um bônus de até R$3.000 no seu primeiro depósito, tá bom, gente? Bom, e de quebra, você pode pensar até mesmo na partida de hoje aí, que a gente vai ter um joguinho legal para você ganhar um dinheirinho aí hoje aí, né? Que é o Vasco contra o Atlético Mineiro, o jogo que vai acontecer às 18h30, né? É o jogo também que dá semifinal, né? Acho que neste caso aí é empate ou vitória do Galo, gente, mas se eu fosse você, eu poderia colocar vitória ou empate do Galo, ou poderia também colocar aí que vão ter no mínimo 2 gols nesse jogo aí, tá? Essas duas dicas para você aí. Vamos lá então agora falar sobre essa partida. Na minha opinião, tá tudo em aberto completamente. O Corinthians pode se passar, tá? Pode passar. Você tá falando bobagem, tudo bem, tá? O que eu tô falando aqui é com base no que eu tenho visto o Corinthians jogar na Neoquímica, tá? O Corinthians do Ramon é uma equipe que tem dificuldades fora de casa. E acho que isso tem muito a ver com a mentalidade do Ramon, que precisa se modificar em relação a muita coisa. Eu gosto desse técnico, eu conheço o trabalho dele desde o começo em que ele virou técnico de futebol, mas às vezes eu acho que ele é bastante conservador em algumas situações, notadamente quando atua fora de casa. Contudo, dentro de casa não tem para ninguém. O Corinthians conseguiu já um certo ajuste e esse ajuste tem sido aplicado notadamente quando a equipe joga nos seus domínios. Este é um ponto. Então, nesse sentido, o Corinthians tem condição sim de vencer o Flamengo. Vamos lá. Primeiro, falar do Flamengo aqui para depois a gente falar das condições do Corinthians. Por outro lado, o Flamengo também tem condições, né? O Flamengo jogou contra o Vasco, contra o Fluminense, não foi bem, né? O Corinthians destruiu, né, contra o Atlético Paranaense. O Flamengo não foi muito bem. Tudo bem, tudo tranquilo. Ainda que o Corinthians jogasse muito mal contra o Atlético Paranaense, também estaria tudo muito bem. Por quê? Porque as duas equipes estavam ali com essa partida aí do domingo na cabeça, né? Então estaria tudo tranquilo. O fato do Flamengo não repetir o desempenho que repetiu contra o Corinthians na primeira partida do Felipe Luiz como técnico chama a atenção em vários aspectos. Por que aconteceu isso? Porque era um jogo atípico? Aconteceu isso porque aquele jogo do Maracanã que foi atípico, aquela partida no Maracanã foi atípica porque contou com um Flamengo que tinha se libertado do jugo terrível do Tite. Ao mesmo tempo, tudo isso se casou com a postura, na minha opinião, covarde do Corinthians diante do rubro-negro lá no Maracanã. Enfim, o que aconteceu, na verdade, no Maracanã foi só o grande futebol apresentado pelo Flamengo, que levou o Mengão a vencer a partida,
ou o grande desempenho do Flamengo juntamente com, né, o jogo bastante pífio do Corinthians. Acho que temos as duas coisas aí, mas não podemos, enfim, tirar os méritos daquele Flamengo. Aquele Flamengo foi encantador, foi arrasador e foi também muito competitivo, tá? O fato de ter jogado mal, na minha opinião, mal contra o Vasco, não anula nada que o Flamengo fez contra o Corinthians, não depõe contra o Flamengo que vai jogar contra o Corinthians amanhã. Ok, então, o Flamengo amanhã, a despeito daquela vitória importante de 1-0, que poderia ser de 2, de 3, de 4 e acabar com o confronto, o Flamengo de amanhã começa tudo de novo, tá? E é uma partida que também muitos olhares vão estar direcionados para o Flamengo e para a qualidade do trabalho do Felipe Luiz, tá? Então, ao mesmo tempo, esse Flamengo vai enfrentar um Corinthians que está jogando muito bem neste momento nos seus domínios, tá? Então, o Corinthians tem ali, o Flamengo tem jogadores que melhoraram muito o seu nível naquela partida contra o próprio Timão lá no Maracanã, né? Ok, muitos jogadores que não estavam bem começaram a jogar bem, foi um ponto interessante, mas o Corinthians também tem um elenco bom, muito bom, né? A gente fala do elenco do Flamengo, mas a gente se esquece que o elenco do Corinthians é muito bom. O fato do Corinthians estar vivendo uma crise do seu jogo faz com que muita gente ache que o Corinthians não tem um time muito bom. Mas o Corinthians tem um time muito bom, tem um elenco muito bom, tá? Vocês estão vendo aqui a presença da Dulcineia, que está se apresentando aqui também no vídeo, sutilmente, né? Que é a gatinha aqui da casa. Peço perdão a vocês em virtude disso daí. Gente, é o tipo de jogo que o Garro costuma jogar bem. Se eu conheço a carreira dele, ele costuma crescer nessas partidas, tá? Então é um problema e pode ser um problema. O elenco do Corinthians é muito bom, tem alguns jogadores, Bidon, tem alguns jogadores que estão muito bem. O venezuelano tá muito bem ali no meio de campo, né? Ele que não jogou, acho que foi um dos jogadores menos destacáveis na partida contra a equipe do Atlético Paranaense, né? Mas é um jogador que faz muita diferença, tá? A linha defensiva do Corinthians está começando a entregar resultados positivos também, tá? Então o Corinthians está muito ajustado na defesa, no meio de campo e no ataque. O Yuri Alberto tá jogando muita bola, é bom deixar isso claro. Tá jogando muito bem o Yuri Alberto, né? E acho que, assim, os problemas de sempre são as laterais, né? Mas o Corinthians pode perfeitamente utilizar menos os seus laterais para fazer o jogo de profundidade, né? E aí levar jogadores ali do meio de campo para fazer esse trabalho, né? E aí esses laterais não seriam tão acionados para fazer esse jogo aí até a linha de fundo, e eles teriam a missão, sobretudo, de marcar os jogadores do Flamengo, de fechar o corredor para a passagem dos jogadores de ataque do Flamengo. Ok, tá? Mas é um problema. Não deixa de ser um problema para o Corinthians. Acho que é um ponto fraco do Corinthians e acho que é por aí que o Flamengo tem que atacar. Por outro lado, gente, assim, o que a gente vê no Corinthians hoje é uma equipe que tem apresentado muitos ajustes táticos, tá? E o que a gente olha, a gente percebe na atuação dos atletas é que tem algo explodindo aí. A qualidade de alguns atletas começa a aparecer de maneira brutal, né? Não sabemos se ele vai também dobrar o meio de campo ali, né? Em termos de qualidade com com meio-campistas assim, mais criativos, né? No caso ali, colocar também, enfim, repetir uma escalação que ele fez no Maracanã, né? Se ele vai com os dois maiores criativos ali na equipe, se ele vai apenas com um deles. Eu acho que ele vai apenas com o Garro, né? Ainda assim, na minha opinião, assim, há muito jogador do Corinthians que está melhorando, que o desempenho começa a explodir em termos de qualidade neste momento. Então, uma maneira que o Corinthians tem de conseguir, assim, vencer o Flamengo, eliminar o Flamengo, isso passa muito, justamente por essa qualidade que está começando a aparecer cada vez mais, ela aparecer muito fortemente na partida de amanhã. Se o Corinthians conseguir fazer com que as suas individualidades, né, apresentem justamente aquilo que eles têm apresentado, têm sinalizado aí nas últimas partidas, que é um crescimento brutal de qualidade, né, tudo isso associado ao esquema tático que hoje é muito relevante, juntando essas duas coisas, o Corinthians tem sim condição de vencer o Flamengo na Neoquímica Arena, tá? Se faltar a qualidade total das individualidades, né, se elas não conseguirem jogar como jogaram, por exemplo, contra o Atlético Paranaense, então acho que os ajustes táticos do Corinthians não serão suficientes para o Timão vencer o Flamengo. Neste caso, o Flamengo vai prevalecer. Porque para eliminar o Flamengo, neste caso, o Corinthians vai precisar de um esquema tático muito bom, muito acima da média, um esquema tático que já era superior ao do Flamengo do Tite, né, mas que, entendam isso, né, não foi superior ao Flamengo do Felipe Luiz, ok? Agora, o Flamengo do Felipe Luiz, ele foi ajustado por ideias, né,
do técnico e também por grandes atuações. As próprias ideias do técnico Felipe Luiz, né, ajudaram a destravar o desempenho de alguns jogadores, né? Mas os jogadores também ajustaram muito aquele Flamengo. Então o Flamengo do Felipe Luiz ainda é uma equipe que provavelmente necessite de ajustes táticos, tá? Então o que a gente viu na partida contra o Corinthians, lá no Maracanã, e o que a gente viu na partida contra o Fluminense, né? Nos coloca uma questão aí muito importante. Então aqueles ajustes táticos todos, né? Assim, a partida contra o Fluminense não depõe contra a qualidade do Flamengo do Felipe Luiz, tá? Não anula o que aquele Flamengo fez contra o Corinthians na Neoquímica, lá no Maracanã, ok. Mas os dois desempenhos, isso é importante, tá? O desempenho contra o Corinthians no Maracanã e o desempenho contra o Fluminense, né? Sinalizam que talvez os ajustes táticos da primeira partida tenham sido exacerbados, tá? Tenham sido exagerados. E aí, o Flamengo vai precisar contra o Corinthians na Neoquímica que seus jogadores também consigam ajustar o esquema tático, tá? Então, neste caso aí, esse Flamengo pode ter um problema, e aí, do ponto de vista tático, o Corinthians pode voltar a superar o Flamengo, porque o Corinthians já estava melhor do que o Flamengo do Tite. Se um pouco do titismo daquele Flamengo aparecer nessa partida aí, né, então esse Corinthians vai ter condição de superar taticamente esse Flamengo. E aí a gente vai ter o quê? A gente vai ter o embate das individualidades. Claramente que o Flamengo é melhor do que o Corinthians, não há o que se questionar. O Corinthians tem um elenco muito bom, muito subestimado, né? Mas o elenco do Flamengo é melhor. Então o que vai acontecer? Podemos ter um esquema tático mais relevante de um lado contra a qualidade de jogadores de um lado que é superior, mas a do outro que não é tão inferior assim. Então o que seria mais importante aí? Então nesse sentido, temos um jogo aí enfim, favoritismo não existe de uma parte ou de outra, está completamente aberto e tanto Flamengo como Corinthians pode passar para a final da Copa do Brasil, ou uma equipe ou outra, tem amplas condições de passar. Então eu coloco 50% para o Flamengo, 50% para o Corinthians. Portanto, para mim não há favorito e nesse sentido eu vou contra quase todo mundo aí que está falando que o Flamengo praticamente já está na final da Copa do Brasil. Algo, inclusive, né, que acho que até atrapalha o trabalho do, até agora, bom técnico Felipe Luiz à frente do rubro-negro da Gávea, amigos e amigas. É isso, é isso.